Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem, eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 18 de outubro de 23, quarta-feira. A gente sempre ouve falar da lavagem cerebral que se faz nos jovens desse país, mas pelo menos acho que a maioria dos brasileiros não tem a oportunidade de ver ao vivo e a cores assim de perto, olhar dentro do cérebro deles, né? Ver como é que é o negócio. A gente ouve falar, mas não tem esse contato tão próximo muitas vezes. E hoje eu vou trazer para você um texto, uma redação, nota 1000 no Enem. Ganhou a nota máxima no Enem. É uma oportunidade de nós vermos como está o atual panorama, né? Tanto em termos de cabeça, como em termos de português e tal. Eu vou ler a redação que ganhou essa nota 1000, né, no Enem. O Enem, como você sabe, é o Exame Nacional de Ensino Marxista, né. É uma aluna. O tema também não ajudava. O tema era sobre os povos indígenas, os povos negros, blá 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 blá, blá, né? Enfim, é aquela história. Um cagou, o outro espalhou com o pé. O tema não ajuda, e ainda a menina vem e faz um negócio desse, e o pior de tudo, vale nota 1000. A menina ganhou nota 1000 pelo que vocês vão ler agora, tá? Antes de começar, eu só quero fazer algumas observações. Primeiro, me chamou a atenção o português da criatura, né? Vários erros, né? Erros de ênclise, erros de, enfim, dos mais sortidos. Para ser uma redação nota 1000 não poderia ter esses erros. E uma outra coisa que chamou minha atenção é o vocabulário. Ela tem um vocabulário interessante porque é típico dos esquerdistas. É aquele vocabulário meio pernóstico, né? É uma coisa meio... E que às vezes parece... Eu tenho uma expressão para esse tipo de situação. Parece penteadeira de velha. Já viu penteadeira de velha, como que é? Penteadeira de velha é assim, tem um monte de perfuminho, tem um monte de creminho, tem um monte de bombinha daquelas que faz entendeu? É um artificialismo, aquilo tudo no fim fede mofo, né? Nada errado contra a velha, nada errado contra, em relação a ficar velha. Errado é o artificialismo que fica feio, né? Não tem a, a espontaneidade. A espontaneidade é uma coisa que combina com juventude, né? E nesse texto você vai ver um tipo de vocabulário muito... Não sei, a impressão que dá que é uma coisa treinada, né? Ela deve ter tido... Jovem, né? Enem. Quer dizer, nós estamos falando de uma criatura que tem 16, 17 anos. 18 se tiver muito. Então é impressionante como nessa altura da vida já está... Os danos já são grandes. Já são quase que permanentes, né? Não é possível imaginar um futuro glorioso para um país que tem jovens com essa cabeça, né? Dias atrás eu estava comentando que o nosso problema é justamente um problema de mentalidade, né? Aquela mentalidade que existe no Brasil e que é ensinada por pais, por amigos, por parentes, pela igreja. Ressalto o papel da igreja. A igreja teve e tem um papel muito importante nessa má educação do povo brasileiro, de falar assim, olha, não permita que alguém ganhe dinheiro em cima de você, quer dizer, né, aquela cabecinha desse tamanho, e o resultado está aqui. É esse tipo de coisa que eu vou ler agora. Bom, vamos começar. Eu vou ler o texto. Eu não vou fazer comentários durante o texto, nada. Eu simplesmente vou ler o texto da menina. Vou deixar o link onde você encontra a íntegra do texto. É um link do Guia do Estudante da Abril, está aqui na descrição. E, enfim, você tire suas próprias conclusões, tá? O nome da aluna é Nicole Carvalho Almeida. Então vamos lá.
No Brasil, o artigo 1º da Constituição Federal de 1988 delibera a garantia da cidadania e da integridade da pessoa humana como fundamento para a instituição do Estado Democrático de Direito, no qual deve-se assegurar o bem-estar coletivo. No entanto, odiernamente, não há o cumprimento efetivo dessa premissa para a totalidade dos cidadãos. Haja vista os empecilhos no que tange à valorização de comunidades e povos tradicionais no país. Nesse viés, torna-se essencial analisar duas vertentes relacionadas à problemática: a inferiorização desses grupos, bem como a perspectiva do mercado nacional. Sob esse prisma, é primordial destacar a discriminação contra esses indivíduos no Brasil. Nesse sentido, de acordo com o sociólogo canadense Erving Hoffman, o estigma caracteriza-se por atributos profundamente depreciativos estabelecidos pelo meio social. Nesse contexto, observa-se a maneira como os povos tradicionais, a exemplo dos quilombolas e dos ciganos, sofrem a estigmatização na sociedade brasileira, pois são muitas vezes considerados sujeitos sem utilidade para o crescimento econômico do país, uma vez que as práticas de subsistência são comuns nessas comunidades. Dessa forma, ocorre a marginalização desses grupos, fato o qual os distancia da valorização do país. Outro sim, é relevante ressaltar a perspectiva mercadológica brasileira como fator agravante dessa realidade. Nessa conjuntura, segundo a obra O Capital, escrita pelos filósofos economistas Karl Marx e Friedrich Engels, o capitalismo prioriza a lucratividade em detrimento de valores. Nesse cenário, diversas empresas no Brasil, estruturadas em base capitalista, atuam a partir de mecanismos de financiamento e apoio a legislações que incentivam a exploração de territórios ambientais habitados por povos tradicionais, como a região amazônica, sem levar em consideração a defesa da sociobiodiversidade nessas comunidades. Desse modo, há a manutenção de ações as quais visam somente ao lucro no mercado corporativo e são coniventes com processos de apropriação, bem como de desvalorização dos nichos sociais e populações tradicionais do país. Portanto, são necessárias intervenções capazes de fomentar a valorização desses indivíduos na sociedade brasileira. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação promover a mudança das concepções discriminatórias contra as comunidades tradicionais, por meio de realização de palestras periódicas nas escolas ministradas por sociólogos e antropólogos, as quais conscientizem os sujeitos acerca da importância desses povos para o país, a fim de minimizar o preconceito nesse âmbito. Além disso, é dever do Ministério da Economia impor sanções às empresas que explorem os territórios habitados por essas comunidades, com o intuito de desestimular tais ações. A partir dessas medidas, a desvalorização das populações tradicionais poderá ser superada no Brasil. Bom dia para você.